Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a este que é o último encontro desta edição do Ciclo Internacional de Seminários sobre a Literatura Greco-Latina, evento que co-organizado, né, por representantes da Universidade de Buenos Aires e da Universidade de São Paulo, já se notabilizou por ser o ponto de encontro entre pesquisadores argentinos e brasileiros, mas também a ponte entre diferentes épocas, uma vez que tratamos aqui da recepção dos textos antigos em tempos diferentes, né? Entre autores clássicos e seus imitadores, e nós, seus leitores. Temos aqui, né, desde a primeira edição, investigadores de vários países que, falando à distância, né, e, portanto, com um enorme alcance, né, se encontraram, né, conosco e com os nossos discentes, né, com os nossos alunos. E, por fim, trouxemos, nesta terceira edição, os discentes para apresentar suas pesquisas. Temos ouvido pós-graduandos e jovens pesquisadores comprovando que os trabalhos realizados aqui na América do Sul, longe geográfica e, às vezes, culturalmente, né, dos grandes centros de pesquisa internacionais, e frequentemente, né, enfrentando ameaças a nossos financiamentos, né? Enfim, com a nossa biblioteca reduzida e tendo de pesquisar em línguas estrangeiras, nós, né, de qualquer forma, produzimos em quantidade e em qualidade. Essa nossa jornada termina hoje, né, uma etapa, com a promessa de voltar em breve, né, na encruzilhada, né, entre Brasil e Argentina, América e Europa, Grécia e Roma, clássicos e antiguidade tardia, autores, leitores, comentadores, tradutores. E eu agradeço, então, como sempre, a minhas colegas argentinas, né, Liliana Pégola e Cecília Algartemendia, que me convidaram generosamente para que eu fizesse parte da organização deste evento, já desde a sua primeira edição. Agradeço aos nossos moderadores e conferencistas, aos inscritos. Os certificados de assistência serão enviados nos próximos dias, assim como certificados aos conferencistas, né? Agradeço a todos aqueles que nos assistem em algum outro momento, né? Seja pelo YouTube, seja pela nossa gravação, né? Que será disponibilizada também. Deixo um agradecimento especial, né, ao setor de audiovisual da FEFELESH, que hoje não está presente por férias da nossa faculdade, né? Agradeço a todos os presentes, mando à distância um beijo para a nossa Liliana, que hoje não pode estar presente, mas que nos ouvirá depois, e agradeço especialmente, né, hoje a Cecília Algartemendia, a quem passo a palavra. Obrigada a todos e até já. Bueno, muchas gracias, Elaine. Para mí, obviamente, fue un gran honor poder compartir con dos grandes profesoras como vos y como Liliana, ¿no? La coorganización de un evento como este, ya el cuarto, ¿no? Porque es el tercer ciclo de seminarios, pero en realidad ya también hemos organizado una serie de conferencias internacionales en las que estuvimos invitados de todo el mundo. Así que estamos muy contentas porque se ha mostrado muy fructífero y siempre con muy buena predisposición de todos los oyentes, y hemos tenido público de todos lados. Así que no puedo decir más nada que estoy muy contenta con esto. Y hemos tenido que
expandir el objetivo, ¿no?, de nuestro tema, porque empezamos con antigüedad tardía y después lo fuimos expandiendo un poco hacia adelante y después un poco hacia atrás, y hoy ya estamos compartiendo estos proyectos de los discentes desde el imperio hasta el Renacimiento, hasta en realidad en la época casi moderna, como hoy que terminamos este tercer ciclo con una mesa dedicada a la recepción en los siglos XIX, XVIII, XIX, y tendremos como primer expositor al doctor Eduardo Sienkiewicz, de quien voy a leer una pequeña presentación antes de pasarle la palabra. Eduardo Sienkiewicz é mestre e doutor em letras e é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Retórica. Publicou um livro, Tratado Político, de Sebastião da Rocha Pita, estudo introdutório, transcrição, índices, notas e estabelecimento do texto, por Eduardo Sienkiewicz, em 2014. Fez também pós-doutorado em teoria literária na Unicamp e pós-doutorado em teoria da história na UFRS. Foi pesquisador residente na Fundação Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, desculpem, e na Biblioteca Brasiliana Mindrim USP. Eduardo também publica textos em seu blog, o Blog Menos, eu vou fazer circular o link daqui a pouco, e colabora em várias revistas acadêmicas e literárias. Trabalha em consultoria de texto e de pesquisa na área de humanas, e para contatá-lo, ele nos deixa também o Instagram, eu vou também fazer circular. Então, sem mais delongas, eu agradeço a todo mundo estar aqui, também mando um beijo para a nossa coorganizadora Liliana Pégulo, que representa o Instituto de Filologia Clássica da Universidade de Buenos Aires, que não conseguiu estar presente hoje, porém, né, quem teve a ideia de fazer isso. Então, um grande abraço para ela também. Eduardo, sem mais delongas, então, the floor is yours. Sim, muito obrigado, Cecília. Eu agradeço às organizadoras, Elaine e a Liliana, assim como você, Cecília, o convite e a oportunidade de falar um pouco sobre Machado de Assis e Luciano de Samosata. Agradeço também ao pessoal do apoio técnico, eu venho acompanhando esse ciclo e sei da importância desses profissionais, hoje em férias mais do que justificadas. E também agradeço ao Vitor Coimbra, que é quem fez os meus slides, com muita gentileza e muito esmero. Bom, eu peço desculpas antes de mais nada pelas minhas anáforas, que vocês vão ouvi-las, e também por talvez dizer coisas que vocês saibam. Eu não vou ler as notas do texto que eu enviei, porque provavelmente eu vou exceder o tempo se eu fizer essa leitura. Mas eu tenho essas notas, caso for necessário, no debate, a gente recorre a essas notas, tá bom? Então, eu vou ler o meu texto. Essa é a capa que nomeia o Machado de Assis a contrapelo de facilitações e de leitores sensíveis, a sátira menipéia e a tradição luciânica. Eu dedico esse texto para Elaine e para João. Elaine certamente é Elaine Sartorelli, que, na verdade, é a responsável por eu ter feito esse texto. Eu um dia disse, tem umas notas, e ela disse, organiza num texto, quem sabe a gente faz um evento, apresenta. Então, chegou o dia. Então, por isso que está dedicado a Elaine, e ao João, vocês vão saber que João é esse ao longo do meu texto. Eu tenho uma epígrafe que diz, veja como anda o grego, meu amigo. Isso é o Machado de Assis em carta a Mário de Alencar, que é o irmão de José de Alencar. Então, eu passo a ler. Machado de Assis, 1839-1908, mesmo lido em cyberspace, deu-me alergia. Machado de Assis, mesmo lido digitalizado, deu-me melancólica alegria. Efeitos cínicos denunciam minha ruína, outras ruínas. Para falar de Machado de Assis, jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e teatrólogo, na relação com Luciano de Samosata, século II d.C., escolho as Memórias Póstumas de Brás Cubas. E aí, Cecília, por favor, o próximo slide. Eu escolho, então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, tinta da melancolia, pena da galhofa. Publicadas inicialmente em folhetins, 1880, na Revista Brasileira.
discurso de vida, decurso de vida dedicado ao verme, currículo, pequena corrida, folha de serviços, não serviços, publicada mais tarde em livro, 1881, que é essa folha de rosto. Vida que não serviu, vida que leio em edição digitalizada da Aguilar das Obras Completas, 1997, em 2024, junto a um pioneiro nos estudos de Machado de Assis e a tradição luciânica, e a um homem que veio do interior, leitor fino de Machado. Recebo Machado de Assis com terçol hipocondríaco. Leio cibernético, obsessão pelo emplastro, denúncia de desejo de celebridade em tempos de selfies, de influencers e de facilitadores de leitura. E aí, por favor, Cecília, os próximos slides, para fazer um breve comentário. Esse slide é do anúncio há 10 anos de uma proposta de facilitar a leitura de Machado, adaptar a leitura de Machado, assim como o próximo slide. Também o próximo. Nesse é curioso porque essa capa do livro propõe um Machado de Assis que relativize a nossa vida, que faça uma relativização da nossa vida, talvez na chave da autoajuda. E eu vi essa capa de livro numa livraria de hospital, muito parecido com aquelas livrarias de aeroporto. O próximo, por favor. Esse é um texto do professor Vilaça, que não vamos ler agora, mas no final é possível a gente retomar algumas considerações. Mas, basicamente, ele diz que é muito curioso o Machado de Assis, que é um escritor que escolhe um leitor fino, um leitor elegante, um leitor crítico, ser adaptado, que é tudo o que ele não quer. Ele não quer facilitação, ele justamente escolhe como leitor um leitor crítico. Então vamos ficar por aí. Bom, eu divirto-me, rio, pois Machado de Assis é impossível de ser retido, principalmente em fortuna crítica, que é muito abundante. O Machado de Assis é hematoma de letras. Neste recorte, Machado eu vou ler a partir dele mesmo, não de sua biografia, mas de escrito dele, por ele. Biografia de um Cubas. A exclamação é do pai de Brás, que o condensa em um sujeito patriarcal, escravocrata, cheio de privilégios, vindo de uma nobreza que nunca ganhou o pão com o suor do rosto. Brás é um sujeito acanalhado, como propõe em live recente o professor Alcides Vilaça. Memórias Póstumas de Brás Cubas emula livro de memórias em estilo misto, joco-sério. A ação começa pela descrição do funeral de Brás, in media res, de gênero poético. Depois menciona o que o levou a adoecer e o delírio que teve antes de morrer, e passa, então, a narrar episódios sucessivos em ordem naturalis do gênero histórico, até a morte. Machado de Assis funciona como o rapé do corpo, cócegas de tartufo que fazem romance moderno, não morte ainda de gênero, numa vida sem matéria, para representar que, sendo vida vivida vazia, tediosa, irrealizada, frustrada, a vida é morte e a morte é vida, em típica inversão satírica. Rio, em Brás Cubas, risada de escárnio, de escalpelo, risada de sátira, riso com e sem dor, com defeitos físicos e morais. A sátira, entendida aqui como satura, é uma invenção romana, como sabem, gênero desempenhado por Lucílio, Horácio, Pércio, Juvenal, etc., com excelência e maestria como sátira poética. Faz-se por meio da mistura do jocoso com o sério, galhofa, melancolia, por exemplo, sendo um tipo de composição de caráter misto, gênero agressivo que denuncia, critica e corrige costumes. Subgênero ou espécie do cômico, a sátira é entendida como bolomaquia ou maledicência. O termo sátira identifica-se com o termo latino satura, como disse, e com o termo grego sátiros,
motivado etimologicamente em virtude da satura latina ser uma mistura de discursos e sátiros gregos comporem-se misturados, metade homem, metade bode. Como gênero misto, a sátira opera com formas ou fórmulas e tópicas de modelos anteriores e autoritates contemporâneas, cuja referência é a da citação, estilização, paródia, dramatização de coisas do conhecimento dos destinatários, que leem o gênero por meio da dicção grave, mesclada, fantástica e burlesca. Aristotelicamente, trata-se da imitação de piores, como sabem, do epidítico baixo. É básico pensar em duas diferenças de deformidades ridículas, física e moral. Moralmente, os vícios são mais vergonhosos, mais danosos, causam dor. As deformidades físicas são ridículas também, mas causam riso sem dor. Eu explicito isso mais adiante. No gênero satírico, pode-se atacar por meio de metáforas físicas, corporais, para atingir a moral, causar dor. Como arte combinatória, as inversões também são adequadas. Bom, antes de prosseguir, é preciso dizer que Enilton de Sarrego, de O Calundu e a Panaceia, é o pioneiro no estudo de Machado de Assis em relação a Luciano de Samosata. O homem que veio do interior é João Adolfo Hansen, de O Imortal e a Verossimilhança. Eles vão constar das referências que eu vou apresentar no final. Enilton Sarrego se propõe a examinar as relações entre alguns textos da segunda fase da obra de Machado e a tradição literária da sátira menipéia. O estudioso documenta que Machado tinha em sua biblioteca exemplar da tradução francesa de Luciano, em 2 volumes, datados de 1874. No capítulo 3 de O Calundu e a Panaceia, Enilton Sarrego aborda os ecos de Luciano e da tradução luciânica em Machado. Sarrego diz em documentar esses ecos. Segundo o pioneiro nos estudos Machado-Luciano, a mais clara alusão feita por Machado de Assis a um topos luciânico se encontra no capítulo 154 das Memórias Póstumas de Brás Cubas, intitulado Os Navios do Pirineu. No capítulo, o médico se refere ao maníaco ateniense e à Cuba de Diógenes, maníaco do Pirineu. Machado, ao compor o capítulo das negativas, está ecoando não só Sterne, mas também Burton, predecessor de Sterne na linhagem do lucianismo. Mas já ecoando uma passagem do próprio Luciano em seu ensaio sobre o luto. Outro tema que reaparece plenamente desenvolvido nas Memórias Póstumas e que pertence integralmente à tradição da anatomia é a ideia fixa da descoberta de um princípio médico para transformar a humanidade, isso é, a descoberta de uma panaceia universal. Veremos como, a partir das Memórias Póstumas, uma das principais características dos seus últimos romances é a presença de narradores distanciados e irônicos que repetidamente intervêm no processo narrativo para comentar sobre sua própria narração. Ponto de vista do catascopos, tão típico da tradição luciânica. Catascopos pode ser entendido como um narrador distanciado. Em Machado de Assis, das Memórias Póstumas, um defunto autor. Não um autor defunto. Ou seja, não um narrador que morreu, mas um morto que se tornou narrador depois de sua morte. O narrador que fala, além túmulo, pode ser identificado com o Menipo do diálogo luciânico Menipo ou a descida aos infernos. No capítulo 4 de Memórias Póstumas, há menção à apocoloncitose de Sêneca, quando Machado se refere à ideia fixa, que causou a morte de Brás Cubas. Segundo Sarrego, essa menção a Sêneca inclui Machado na tradição da sátira menipéia, que, por sua vez, inclui-se na tradição luciânica. Nas Memórias Póstumas, anuncia-se que a verossimilhança morreu. Como diz João Adolfo Hansen,
Machado de Assis é um mestre insuperado na sátira e na paródia, que caracterizam a tradição luciânica, podendo-se supor que, sendo um monstro de perversidade que é, também deseja que seu leitor descreia. Brás Cubas, prossegue Hansen, aparece como inverossímil, pois não pode ser comparado com nenhuma opinião sobre o assunto morte, que possa ser tida como verdadeira. O homem que veio do interior lembra que, segundo a mesma concepção, o que é inverossímil em um gênero torna-se adequado ou verossímil ao gênero fantástico, que se ocupa, justamente, de narrar coisas falsas e improváveis no registro da licença poética. Gerard Genet, lido por João Adolfo Hansen, propõe 3 graus da verossimilhança aplicáveis às narrativas. O primeiro caso é de um grau 0 de marcas do verossímil. O discurso não apresenta quase nenhuma explicação ou causa das ações dos personagens e a ausência de explicação corresponde justamente à suposição, partilhada pelo narrador e pelo leitor, de que o narrado é totalmente natural, habitual e normal. Genet propõe, como segundo grau da verossimilhança, aquele em que aparecem explicações motivando o que é narrado. O terceiro grau pode ser o mais interessante, pois lê-se, por meio dele, os efeitos sobre as coisas e ações e acontecimentos sem explicações, passando a outros acontecimentos também sem explicações. As Memórias Póstumas, de Brás Cubas, a partir delas, Machado passa a escrever ficção como dispositivo que dissolve o princípio da causalidade da verossimilhança, postula Hansen. Ao destruir as semelhanças previsíveis que pressupõem a naturalidade e a normalidade das opiniões verdadeiras, como fundamento da ação, as histórias contadas pelos narradores machadianos são como palcos onde se encena a inversão sistemática das convenções verdadeiras do leitor. Machado me faz espirrar, me coçar, pois pó do osso da posição morta do defunto autor de Memórias, em Brás. A imaterialidade de sua posição frente às suas matérias, as matérias narrativas como amores, fracassos, não conquistas, negativas, não trabalho, inutilidades em mundo do trabalho, capital e utilidades, hábitos familiares, sociais, bens materiais, faz-me espirrar. Pois poeira cínica de resquício cínico, de cinismo ruína de matriz luciânica, de Luciano de Samosata, do banquete, por exemplo, falso banquete, das narrativas verdadeiras, que de verdadeiras não tem nada, dos diálogos dos mortos e do maníaco de Atenas, que Machado parece ter se mirado no exemplo. Mirem-se no exemplo do maníaco de Atenas, presente no Alienista, conto longo de Machado, retomado em Memórias Póstumas de Brás Cubas, na medida em que descreve e narra obsessões, manias, loucuras, fixações do protagonista, como aludi antes. E por que não, de Quincas Borba, personagem título, também em romance homônimo. Mirem-se no exemplo de Sterne, de La Rochefoucauld, também leitores de Luciano, lidos por Machado. Dobradiças que se desdobram flores, moita, pântano, num lirismo que não pode ser desprezado, mesmo desprezível. A manca, flor da moita, e a filha do viciado em jogo, briga de galos, rinhas, flor do pântano. Eugênia, Vênus manca, Inhá Loló, voz mimosa, cantante de ópera. Isso para não falar de Virgília, amor adúltero, menos pior do que o marido. Amor heróico, ironizado, ridicularizado, numa casinha pequenina, tu te lembras? Da Gamboa. Eugênia, coxa de nascença, fruto de adultério. Mancar é defeito físico, defeito moral, porque filha de homem casado. Brás Cubas, ao perguntar se Eugênia machucara o pé porque mancava, ela responde ser coxa. Com isso, Eugênia comete uma inaptidão de que se culpa e de que se arrepende. O episódio fica cômico mais ainda pela situação, pelo constrangimento. Outras tópicas da sátira, descritas com enargueia, vivacidade,
como fofoca, murmuração, ações alcoviteiras, mesquinharias, crimes e pecados, repugnâncias, nada que um pecúlio não desculpe, que um caçador de heranças não dê conta. Deliberações, admoestações de cuidados e juízos, efeitos dos afetos burgueses. Sem falar no amor-comércio por Marcela, amor tempo manhoso que demorou 30 dias para chegar ao coração, que durou da parte dela 15 meses e 11 contos de réis, moralizados políticos. Constrangedor reencontrado, envelhecido atrás de balcão de loja, outro comércio, tópica também da sátira. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, a questão da verossimilhança é falsa ficção, pois o morto que fala é inventado impossível de ser, de ocorrer. A morte é nada, e não há nenhum discurso verdadeiro que comprove que os mortos falam. Assim, a distinção entre vera fictio e falsa fictio, ficção verdadeira e ficção falsa, permite definir a ficção verdadeira como as duas ficções, a ficção primeira e a ficção segunda, que relacionam a existência verdadeira ou a essência verdadeira de alguma coisa com acontecimentos possíveis ou fictícios que nunca aconteceram. E também definir, pelo avesso, a ficção falsa como história que relaciona o não ser com acontecimentos que também nunca ocorreram nem poderiam ocorrer, porque o não ser não é, e por isso também não ocorre. A falsa fictio inventa coisas e personagens impossíveis de ser e, portanto, de acontecer. A falsa fictio responde ao gênero fantástico que encontramos nas narrativas de Luciano de Samosata como a viagem à lua das narrativas verdadeiras, e encontramos em Machado das Memórias, no capítulo do delírio, já mencionado. Isso tem a ver com categorias de imitação, emulação, como o icástico e o fantástico. No caso, toca no fantástico. A imitação icástica é juízo sem ou com fantasia. Nunca fantasia sem juízo, sempre nítida, clara, própria do estilo médio das letras do século XVIII. A imitação fantástica é engenhosa, típica das letras do século XVII, que Machado conheceu tão bem, por ser leitor de Cervantes. O engenho produz fantasia, aparentemente sem juízo, conceitos distantes, peregrinos, singulares, agudos. Dos três modos de formar imagens, os juízos sem fantasia ocorrem quando o entendimento os produz por si, com a sua inata e eficaz virtude, sem que a fantasia se ocupe em outro ministério, mais que servi-lo com as espécies fantásticas, misturando-lhes por matéria. O segundo é quando o entendimento e a fantasia se unem para a produção de tais imagens. O terceiro é quando a fantasia por si só as fabrica, sem se aconselhar com o entendimento. Pode-se ler que dos três modos de se conceber conceitos, o segundo, com juízo, é o mais ponderado, porque menos radical, mediano em relação à fusão proporcional entre juízo e fantasia. Memórias Póstumas de Brás Cubas se filia ao gênero fantástico, arte de representar o inacreditável do não ser e do não existente, convencionada em artifício. Esse uso em Machado pode ser interpretado como negação da representação tradicional, negação das histórias verossímeis com começo, meio e fim, e complicações, soluções, embates amorosos de muito uso, idealizado, por Machado ironizado como pastiche. Verossimilhança tradicional rompida por meio da estilização paródica da mesma como gênero cômico, tragicômico, misturado. Quem está morto em Memórias Póstumas é a verossimilhança tradicional, mais do que Brás Cubas. Lembro-me ainda de outras tópicas da sátira. É exemplo o capítulo O Delírio, que eu já mencionei, por meio da narração-descrição do monstro, hipopótamo, que conduz Brás Cubas pela viagem desde a origem dos séculos, por séculos e séculos, ou em um episódio de 1814, sobre a queda de Napoleão e sobre o jantar familiar em comemoração a essa queda, cuja tópica é a do banquete, bem luciânica,
pela descrição da prataria, das toalhas, jarras, etc., dos convidados ilustres. O narrador diz, aspas, atolar a memória de Bonaparte no papo de um peru, fecha aspas. Na cena, há afetação, desproporção, excesso, exagero, próprios do ridículo, do cômico. Ou o tipo cômico, o caçador de heranças, no capítulo justamente A Herança. Com relação a essa tópica, há também Virgínia, quando morre o marido e ela bajula o tio para receber favores como o tipo cômico caçador de heranças. Ou, no capítulo As Pernas, em que Machado faz um apólogo das pernas, invertendo as funções pedestres das pernas por funções elevadas, cuja inversão é bem luciânica. Ou ainda, a filosofia das flores velhas, elogio paradoxal semelhante ao elogio da mosca de Luciano. Ou ainda, no capítulo Alucinação, em que Brás vai ter com Virgília, ansiosa e mal-humorada. O narrador diz que a mãe de Virgília era surda, sendo que o defeito físico, neste caso, é ridículo, risível, cômico. Ao lerem Machado de Assis, podem morais, sérios, graves, chorarem. Amorais, cômicos, baixos, rirem. Sérios se consolam, mas não se satisfazem em cubas. Frívolos, superficiais, não reflexivos, não chegam a rir riso gostoso ao ler um cubas. Gasosos leitores descartados pelo livro. Machado os quis não quistos, e admitidos colunas máximas da opinião, nem facilitados, nem sensíveis, digo hoje. Fino leitor, onde estás que não responde? Figurado fino leitor no homem que veio do interior. Leitor amigo, este narrador, partícipe das principais negativas do capítulo das negativas, das memórias. Fama que não tive, não fui celebridade, não fui ministro nem califa, não tive filhos. Postulados cínicos a outros pressupostos. Livre, sem doutrina, nem escola, anticanônico, antidogmático. Leio Machado de Assis com sinusite, com rinite do ar empestado. Não do cyberspace. Maldade dele é maldade da ordem da fantasia. Para finalizar, volto à epígrafe de meu texto. Qual Grécia Machado alude ao afirmar andar grego? Jacinto Lins Brandão demonstra ser a Grécia mais do que a de Luciano, um lugar de onde se ri e se pode rir, o riso homérico, que diverte criticamente, cujo espaço não é sagrado, lugar onde predomina a imperfeição. Abertura para saberes multiplicados. Em tempos de facilitações na leitura, penso a ironia e o cinismo de Luciano e de Machado, e de Luciano em Machado, como escudos e ao mesmo tempo como arma. Penso na figura do ouriço, que ao defender, ataca. Que ao lermos Machado e a tradição luciânica, sejamos ouriços. É o que proponho. Muito obrigado. Cecília, por favor, o último slide, isso, que tem as referências. E aí o Vitor me fez essa surpresa que eu achei muito simpática. Ter esse caixãozinho com essa asinha. Obrigado. Muito obrigada, Eduardo, pela ótima apresentação. Depois, lembro a todos, eu não sei se vocês conseguem... não, eu tenho que parar de apresentar, desculpem. Aí. Depois, lembramos, como sempre, que vocês podem fazer perguntas, comentários. E uma coisa, assim, nós sabemos que todo o público é um público discente, ou a grande maioria do público, né? Então, encorajamos vocês a vocês fazerem perguntas e comentários, ou simplesmente observações, porque faz parte também daquilo que nós fazemos nos encontros científicos, né? Nós apresentamos para ter uma devolução, para ter um diálogo. Isso é bom, também é uma ótima oportunidade para praticar fazer pergunta, porque eu sei que não é fácil, eu sei.
Porém, é assim que nós vamos conversando. E todas as perguntas são sempre ótimas. Não tem aquela pergunta que, eu vou perguntar uma coisa que talvez não faz muito sentido. Não, não tem isso. E geralmente, as perguntas são sempre muito boas, né? E uma pergunta, às vezes, leva a uma outra. Então, se animem. Não só agora, né? Mas sempre que vocês tenham a oportunidade, se animem. Não fiquem com as dúvidas, né? E é muito bom ter esse espaço para conversar. Então, vamos continuar. Agora, vamos apresentar, então, o Dracon. Dracon, você tem um PowerPoint também para apresentar? Gostaria de testar? Tem, posso compartilhar já? Sim, por favor. Você pode compartilhar? Então, como eu estava falando para vocês, depois das apresentações, sempre vamos deixar lugar para alguma observação, comentário, pergunta. E mais uma coisa, se vocês preferirem não falar, né, no microfone, vocês também podem falar, deixar alguma pergunta no chat e nós podemos ler para os apresentadores. Isso também não é problema nenhum. Tá ótimo, Dracon. Você tem como colocar na tela cheia? Claro, só que eu vou parar de ver vocês. Então não, isso aqui, né? Eu sei que acontece, mas se você tiver como, talvez, agrandar, tá ótimo aí, tá perfeito. Você deixou de ver a gente? Isso acontece. Mas, muito bem. Então, antes de passar a palavra para ele, eu gostaria de fazer uma pequena apresentação do Dracon. Agora, meu documento aqui não está querendo abrir, mas eu só peço um segundinho de paciência. Eu tinha ele aberto aqui e fechou e aqui. Agora foi. Tá abrindo. Desculpem. Muito bem, então, eu vou apresentar agora o Dracon Fernandes Nascimento, que é graduado em Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Espírito Santo. Desde a graduação, o Dracon tem pesquisado a recepção da poesia épica antiga durante o século XVIII américo-português, debruçando-se particularmente sobre o poeta luso-brasileiro Basílio da Gama. De 2022 a 2024, ele cumpriu o seu mestrado em letras pela mesma universidade com a pesquisa A Recepção do Epos Virgiliano na Poesia Épica de Basílio da Gama, da Neolatina Brasilienses Aurifodinae a Vernácula Uruguai. Então, Dracon, te passo a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, Cecília. Assim como o Eduardo, eu gostaria de agradecer de antemão as organizadoras, você, Cecília, Elaine e também a Liliane, pelo convite e também por este evento que está sendo maravilhoso. Então, começo a minha apresentação. Para a presente comunicação, eu decidi preparar uma breve análise sobre alguns aspectos e costumes dos negros escravizados e o lugar em que mineravam, descritos nas Brasilienses Aurifodinae de Basílio da Gama, priorizando o olhar sobre certos lugares retórico-poéticos antigos de que o poeta se serve para dar forma reconhecível e identificável às estranhezas do Novo Mundo. Mas antes, cabem alguns apontamentos sobre a vida de Basílio da Gama e de suas Brasilienses Aurifodinae. Segundo seu registro de entrada no Colégio Jesuíta do Rio de Janeiro, Basílio da Gama, de nome latino Josephus Basilius Gama, nasceu em Minas Gerais, em latim Aurifodinae ou Generalis Aurifodinae, no dia 8 de abril de 1741, na atual cidade de Tiradentes. Ingressou em 2 de maio de 57, aos 16 anos, no mencionado colégio, completando ao menos o noviciado e tomando os primeiros votos, até ser interrompido em 1760, quando a ordem foi dissolvida na América Portuguesa por meio de um decreto real. Dos anos 60 a 62, não se sabe sobre o seu paradeiro, mas certamente já estava na Itália em 62, quando publica um soneto em italiano organizado pela Academia del Disegno di San Luca, já aceito na Arcádia Romana, sob o pseudônimo pastoril Termindo Cipílio. Por tal título arcádico não vir estampado nas Brasilienses Aurifodinae, considera-se que foram escritas entre 60 e 62, já que seria muito pouco provável a sua ausência proposital,
visto essa grande honraria voltada a um poeta das Américas e a sua presença imperativa em todas as publicações do poeta a partir de 62. Por este motivo, estudiosos como Antônio Cândido, Borba de Moraes, Vânia Pinheiro Chaves e Carlos Versiani dos Anjos concluem que as Aurifodinae teriam sido usadas como meio do poeta se candidatar à Arcádia Romana, embora não haja documentos oficiais que comprovem tal conjectura. De todo modo, as Brasilienses Aurifodinae localizam-se entre as primeiras obras compostas por Basílio da Gama, ainda anterior ao seu mais conhecido O Uruguaio. As Brasilienses Aurifodinae circularam exclusivamente em manuscrito, embora desde Borba de Moraes se conjecture que elas estivessem prontas para serem impressas. Em linhas gerais, o seu manuscrito, cuja única cópia está sediada na Biblioteca Brasiliana Guita José Mindlin, na Universidade de São Paulo, traz em seu frontispício uma imagem de Júpiter caindo no colo de Danae, transformado em chuva de ouro, como vocês podem ver nessa primeira imagem. Esse mito é narrado logo no início do poema, após a seção do proêmio. Em seguida, há um fólio com o primeiro e mais extenso título da obra, cuja tradução é algo como Minas de Ouro Brasileiras oferecidas pelas musas mineiras em poema didático, ou Descrição Poética sobre o Ouro e sua extração no Brasil, exarada por José Basílio da Gama, com adições tanto de um apêndice explicativo em prosa, quanto de uma curiosa questão sobre a gênese do ouro. No entanto, há um outro título que encabeça o poema, aqui, qual seja Poema Didático sobre o Ouro e sua extração no Brasil. Como anunciado por ambos os títulos, o poema tem como tema principal o ensino da extração, limpeza e cunhagem do ouro durante o ciclo de ouro no Brasil, a partir da primeira metade do século XVIII, incluindo uma detalhada descrição acerca do trabalho escravizado nas minas, seus costumes e ferramentas de trabalho. Composto em 1823 hexâmetros, o poema também traz notas em ambas as margens dos folhos, além de outras no rodapé. Como acompanhamento do poema, temos também um prefácio ao leitor curioso, no qual Gama capta nossa benevolência ao explicar seus objetivos e assegurar o pacto de fidelidade do que está por tratar, um apêndice explicativo, sumarizando em prosa o que foi trabalhado em versos, uma questão curiosa, por meio da qual o poeta responde à indagação. A terra dos homens gera o ouro uma segunda vez, discutindo as mais frescas questões de seu tempo envolvendo o ouro. Depois, há um índice em que o poeta organiza por ordem alfabética assuntos, pessoas e lugares tratados ao longo do poema. E, por fim, há um longo fólio dobrado em que constam imagens de cenas do assentamento mineiro, detalhando os vários instrumentos, lugares e operações de mineração descritos na obra. Embora até finais do século XVIII os códigos de leitura e produção da poesia ainda fossem altamente gerenciados pelos tratados de poética e retórica da antiguidade, a reverência à autoridade antiga não impedia aos autores setecentistas atualizações circunstanciais cômodas à sua contemporaneidade, de modo a manter o antigo sempre novo e com valor de uso. Em sua Arte Poética de 1748, Francisco José Freire, autorizado pelos discursos de Tasso, admite que a poesia pode se fundar tanto na verdade quanto no seu provável ou verossímil, de modo que o poema épico, quer bucólico, didático ou heróico, é sempre mais perfeito se baseado na história, já que catolicamente divinizada como evidência da vontade providenciada de Deus. Freire, no entanto, relaciona este juízo de Tasso à lição aristotélica, depois replicada por Horácio, de que é mais conveniente o objeto já conhecido pelo público e já retratado anteriormente, do que aquele totalmente novo e fantasiado, uma vez que um objeto já fixado na história e transmitido pela tradição parece mais verdadeiro ou crível. Como Francisco José Freire diz, é cousa evidente que o povo mais facilmente há de crer por possível tudo o que se lhe representa no poema, depois que confusamente crê e sabe que suceder o caso que nele se expõe do que se ignorara. Porque daqui nasce maior comodidade ao povo,
o qual mais facilmente compreende as coisas quando já antes delas tem alguma notícia. Mas Freire salienta que a busca por matéria já trabalhada não deve ser de modo absoluto, para que o poeta não se torne mero imitador servil, ou, nas palavras de Horácio, um fiel tradutor a volver palavra por palavra, nec verbum corabis redere fidus interpres. Mas o poeta, ao contrário, deve servir-se da tradição para tornar o seu objeto, fábula e diegese críveis e possíveis. A representação poética mais decente, portanto, é aquela nem totalmente conhecida, nem totalmente nova, mas um misto de uma e de outra, de forma a ser só em parte reconhecível, para que não prejudique o valor da novidade apresentada pelo poeta, concluindo Freire que, desta maneira, é que os poemas ficam sendo novos e, ao mesmo tempo, muito fáceis de se compreenderem. Este aparente paradoxo técnico já havia sido registrado durante o século XVII por Manuel Pires de Almeida em seu discurso sobre o poema heróico. Quem nomeia a lição com a divertida legenda par de contrários, uma vez que adverte ao poeta que trata de novidades ou maravilhas, para que nunca exceda ou se esqueça da verossimilhança, de modo que tenha a verdade por fundamento da construção poética, já que poetas cristãos, e por pilastras o par de contrários, novidade e verossimilhança. Embora esta lição, desde a antiguidade, sirva para advertir os poetas acerca de questões como os perigos de se buscar matéria muito antiga ou muito moderna, e também o verossímil gerenciado pela tradição, defendo que, mesmo que indiretamente, esta mesma lição consegue explicar a dinâmica de composição da verossimilhança de obras especializadas em divulgar as novidades do Novo Mundo, caso das Brasilienses Aurifudinae. Em outras palavras, o que essas lições poéticas parecem querer nos dizer é que o novo ou a novidade só pode ser convenientemente assimilada se mediada pelo antigo reconhecível, de modo a se tornar verossímil. Como escreve João Adolfo Hansen, a imaginação seleciona tópicos e tropos adequados em uma memória de usos autorizados do signo, produzindo uma representação ou uma visualização que torna o objeto ou a referência intelectualmente conhecidos. Ou seja, para que os poetas, cuja matéria seja o incognoscível do Novo Mundo, consigam persuadir sobre as novidades que apresentam, devem torná-las possíveis ou verossímeis ao relacioná-las seja com a história, seja com a tradição, a fim de que, de desconhecidas, se tornem reconhecíveis. Logo em seu prefácio ao leitor curioso, Basílio da Gama capta a benevolência do público ao enobrecer a sua matéria poética, dita tratar-se de uma certa novidade do mundo das Américas, mas desconhecida ou mal reportada por aqueles do Velho Mundo. Então, Basílio da Gama assim diz. E lembrando que todas as traduções sem indicação de autoria são de minha responsabilidade. Então, Gama diz: interrogado muitas vezes sobre a extração do ouro no Brasil, onde por muitos anos eu fora testemunha ocular, enfim percebi ser ela não só ignorada por várias pessoas, mas não ser bem compreendida por muitos, e também ainda ser mal reportada pelo padre Antônio Lefebvre em seu poema sobre o ouro. Ou seja, por tratar-se de matéria por muitos desconhecida, como Gama diz, intellexi a pluribus ignorare, Basílio da Gama capta a benevolência de seus leitores pela novidade de seu objeto, ao mesmo tempo em que justifica a razão pela qual deve tornar tais assuntos conhecidos e familiares. É claro que tal recurso retórico de valorização do objeto épico não é exclusividade do século XVIII, mas, pelo contrário, já aparece compulsoriamente na antiguidade, entre poetas como o próprio Virgílio, cujo herói Enéas é descrito como Troiae, qui primus apores Italiam laminaque venit litora, ou aquele que das margens de Troia primeiro chegou à Itália e às praias lavínias. No entanto, a circunstancialização desse recurso retórico para lidar com as novidades do Novo Mundo me parece não apenas ser uma atualização moderna da lição antiga referente à matéria épica, mas, sobretudo, um topos partilhado pelos poetas épicos que intentam trabalhar assunto retirado das províncias ultramarinas. Isto é, enquanto o objeto da Eneida é novo porque nunca tratado antes, apesar de próximo e familiar a todo leitor que conhecesse os poemas homéricos
fontes da fábula inventada por Virgílio, o objeto das Brasilienses Aurifodinae é novo porque estrangeiro ao público que o recebe, até então privado dos códigos cognoscíveis do velho mundo que o fizessem reconhecível, que o fizessem esse objeto reconhecível, e com os códigos com os quais o leitor erudito havia sido treinado. Dessa forma, por exemplo, ao descrever o capataz das Minas, Basílio da Gama recorre à imagem divina de Mercúrio, mensageiro de Júpiter e Deus mercador, hábil nas negociações, na eloquência e na comunicação, de modo que a posição e a função do capataz recebe a qualidade da intercessão de Mercúrio. Então, assim descreve o seu capataz Basílio da Gama. Haja gastar de fato aqui, mas cobra gastos o uso indispensável. Moderá-los no entanto, se cauto, a quantidade poupes e vários domésticos evites. Do que sobra, ao trabalho forces empenhar dedicação. Daí convém à turma de trabalhadores um capataz que arreja, quer ali escolhido, quer de alhures convocado, e que por excelente porte se destaque. Ele, de longe reconhecido, é temido, e devido à imponência do trajo, deve ser respeitado. Que vara de madeira e não de ferro equipe a mão, porque convém a manso capataz insígnias mansas, e a paz se ela carregue como um caduceu. Aqui e ali os feiros gênios dome, e as intrigas odiosas. Com gravados sinais, que a vara marque os palmos e através dos palmos assinale a tarefa diária a cada um, enquanto minas sob cabos escavam ou as encostas íngremes do cômoro com varas cortam. Armada com barrete ou com galera ornada, que a cabeça distinga o capataz pela altiva cimeira e indique, à frente dos demais, altivamente e máximo engenho. Contra a amorosa juventude preguiçosa e fraca de espírito, que não inclua duras chibatas a lida difícil, mas, com estrepitosa exortação de brados coagindo, anime com a voz, mas que fustigue com aguilhão e a vara. Para tornar reconhecível a descrição de seu capataz, Basílio da Gama lança mão de uma série de códigos cognoscíveis à tradição poética épica, a fim de dar à sua imitação credibilidade, torná-la crível, digna de se acreditar, cumprindo com o imperativo da verossimilhança, da possibilidade de ser verdade. Dessa maneira, a uirga ou vara que o capataz empunha equivale à arábida homérica da Ilíada e da Odisseia, que é transladada na latina uirga por Virgílio na Eneida e imitada nas Metamorfoses de Ovídio, na Tebaida de Estácio, no Derapto Prosérpina de Claudiano, até ser transposta ao vernáculo como vara em Os Lusíadas de Camões. Já o galeros ou galero, só encontramos seu uso associado à vestimenta de Mercúrio a partir da Tebaida, imitado no Derapto Prosérpina e trazido para o português como galero nos Lusíadas. Para o caduqueus ou caduceu, só encontramos correspondente no caduque ferovidiano das Metamorfoses. Além disso, a imagem de Mercúrio que Claudiano constrói no Derapto Prosérpina, como aquele que reporta mensagens com veemência, como ele diz, tum maiagnitum quifero da dictere portet imperat aciri, ou algo como, manda então ser chamado nascido de Maia, a fim de que reporte veementes ditos. Então, esta mesma imagem foi de certo aproveitada por Gama na construção da figura de seu capataz, que reporta os desejos do senhor das minas com estrepitosa exortação de brados, ressonou clamorum hortamine, e estimulando os escravizados com o poder da palavra, voce animet. Em relação à descrição dos escravizados em geral, Gama recupera uma série de lugares retórico-poéticos fornecidos e autorizados, principalmente pelo trabalhador das geóticas, mas não somente. Então, assim como o colono virgiliano, que suporta longas jornadas de trabalho, acostumado com pouquíssimos recursos, como Virgílio escreve, et patiens operum parvoque assuete juventus, assim o negro escravizado das Brasilienses Aurifodinae sofre longas horas de trabalho, vivendo de quase nada. Como escreve Gama, qui pest progenies assueta laboribus, e em nota, parcus victus et vestitus. Também a reiterada nudez na descrição dos mineiros recupera a ideia metafórica do trabalho árduo já presente nos trabalhos de Dias de Hesíodo, como podemos ver, por exemplo, pelo seu uso sequencial de gimnos, gimnon speiren, gimnon deboiten, gimnon damaen,
Depois reaproveitaram nas geórgicas pela sequência de nudos, nudos ará, serenudos riems, ignaua colono. Ambos os trabalhadores também se aproximam quanto ao fruto ou proveito de que gozam ao trabalharem em sua folga e em dias festivos. Então, como Virgílio diz na tradução de Arthur Santos. Se, no entanto, as chuvas frias retêm o colono, muito ele pode avançar a fazeres que o céu serenado apressaria. Pode amolar o dente da relha, já embotada, pode escavar gamelas nos troncos, ou marcar o rebanho e os moios do trigo colhido. Outros buscam aguçar os paus e forcados bicornes, e se prepara o vime merino atado à videira. Vemos agora tecerem os balaios dobráveis com varas, vemos agora torrarem o grão e moê-lo na pedra. Leis divinas e humanas também permitem ao colono certas tarefas em dias festivos. Nunca o sagrado nos proibiu sangrar os regueiros, cercar as searas, capturar as aves com laços por fogo no mato, ou mergulhar a balante grei na corrente salubre. O condutor muitas vezes toca seu lento burrico, cheio de azeite de frutos baratos, e da cidade volta trazendo piche negro ou morre picado. E assim diz Basílio da Gama. Em trechos muitos em que a destreza lançam o grão ao campo e ameciaram, e colhem a miúde os víveres diários, pois a terra fértil, todo tipo de legume, a ser colhida em qualquer estação do ano, produz fecunda. Assim também a todo tempo provedora, oferta raízes sazonadas. Umas são comidas no fogo assando, em ralador raspando, outras dão farinha. Caça animais aquele povo. Todo tipo de animais ao negro são repastos muito saborosos. Enquanto é assim zeloso no campo, não menos ocupado em casa aquele povo, o batalhão conduz de galinhas e engorda porcos com raízes, hortaliças, milho. Tudo isto é feito quando soa a hora dada ao descanso, ou um dia festivo é preparado, pois de manhã as sacras cerimônias assistem, e no tempo restante, a cada um é lícito partir e se ocupar, por conta própria, dos próprios interesses. Assim a juventude ativa segue, quer aos campos férteis para que os cultive, quer aos rios para que o resto do separado segútilo reúna na panela e nas águas do rio a crisole. Nem debalde resulta ali de juventude quase sempre lucra, para que compre daí vestes belas e belos galeros, barretinhos carmins, blusas de linho, calções e bordados vestidos, com os quais fica muito feliz. Há também em ambos os poemas a mesma imagem da cantoria que alivia o peso da lida de seus trabalhadores. Então, em Virgílio nós lemos: muitas tarefas se fazem melhor no fresco da noite, ou na alvorada, quando eou o rocio os terrenos. Pela noite melhores se cortam tanto o restolho quanto a área dos prados. À noite não falta umidade. Vemos aquele que fica bem tarde entalhando os archotes, com um acerado ferro diante do lume do inverno. Nesse entrementes cantando, consola o longo trabalho sua mulher, que corre a trama com pente ruidoso, ou ao vulcâneo fogo em corpo líquido férvido e tira com folhas a espuma do mosto no tacho vibrante. E Basílio da Gama, por sua vez, entregam-se à labuta com uma cara alegre. Aqueles meleiam sachos, estes alavancas, uns enxadões e outros enxadas, e extraem, invertem a terra e enchem as panelas, as erguem a cabeça e portam no coberto cocuruto. E nem a coroinha, fornido bastante com trapos, impede a calvície dos pretos. Com desbastador roçar, a carga raspa as pomas e aos servos dá um cocuruto respeitável. A turma com a carga entoa rudes cantos com nativa melodia, do rosto tira o peso e a lida alivia. Ao som das melodias caminha, com a voz recitando contínuos cantos, de uma só vez ressoando longamente as minas. A turma extrai de fossos que nomeia catas altas, e nos campos empilha e amontoa imensos olimpos. Ao dever e à glória, colunas hercúleas erige. No seguinte trecho, interessa notar também que os montes de terras acumulados por conta da escavação de fundos fossos ou catas altas, altas aqui sendo o latinismo de altos, fundo, equivalem a vários Olimpos, mais alta montanha grega, onde se acreditava estar assentada a morada dos deuses.
Isto é, tão fundo se cata o ouro, criando-se imensas pilhas de terra, que é como se houvesse vários Olimpos ou colunas hercúleas em meio ao sítio de mineração. Para encerrar, vale mencionar que, como era de se esperar, também o mundo natural é codificado através de lugares antigos, signos do Velho Mundo. Ao descrever as lascas de ouro que, carregadas pela correnteza, se chocam contra o saibo e os cascalhos, purificando naturalmente o ouro, segundo Plínio, né? Plínio, em sua História Natural, diz algo como nec ullum absolutus aurum est, ut cursu ipsu atrituque peripolitum, que significa mais ou menos, e nem há ouro mais puro do que aquele totalmente polido pelo próprio curso da água e pelo atrito. Então, esta mesma imagem, Gama, ao representar essa imagem, replica um lugar já conhecido e autorizado pelas geórgicas, qual seja, o do rouco som causado pelo atrito de pedras em águas correntes, codificando o oral com múrmuro virgiliano em seu verbo rudescunt. Então, Virgílio diz: o que direi daquele que lança semente e se bate contra as lavras, destorroando o solo infecundo, para depois conduzir um regato contínuo às searas? E, quando o prado abrasado definha na terra queimada, eis que do topo da encosta inclinada faz com que saia uma onda, caindo ela vai num rouco murmúrio, entre os seixinhos esfria a aridez com sua cascata. E Basílio da Gama, por sua vez, imita dessa forma. Às vezes, o ouro ama o silvestre e terrestre teatro do mundo. Ah, quantas vezes, com o ouro atiçando, triste ato em precioso palco, pôs em cena atores trágicos. Pelos incultos campos espalhados, e entre os supernos, ou saibro ou seixos, quão sobejos nacos rugem, de certo de ouro puro, suponha, e do ouro mais refinado. Estas coisas dará um investigativo afã, que várias vezes arruinou muitos, e várias vezes a enriquecer levou muitos. Verdade digo, escuta os casos, e com os casos te maravilharás. Por campo inculto, certo dia, um viajante estrangeiro cavalgava, ao acaso e com a pata do cavalo bate contra um estorvante pedregulho, e meia volta dá. Inesperado fere os olhos um fulgor emitido da pedra a rolar. Prontamente apeia, e a campina examina, e a pedra mira, pedra que ouro brilha. Exulta e os prados galga, e pedra alguma deixa intocada. Afortunado, quantas vezes toca destras pedras, tantas descobre de metal maciço fulvecer. Não diferente ao ouro, empalidece, embora não se assombre. Por lá pensou ter Midas prosseguido, o dano é habitado. Aqui também cabe notar o nome vulgar Mato Grosso, né, na quinta nota à margem direita, traduzido para o latino lucus incairus, quando o mais esperado seria, por exemplo, Silva crassa, que como geralmente se chama Mato Grosso em latim. No entanto, respondendo a uma tradição poética cuja verossimilhança interna sobrepuja qualquer pretensão que se queira dar à primazia da realidade empírica, Basílio da Gama recorre ao empréstimo dos Fastos de Ovídio, quando o poeta romano se refere a um bosque consagrado à deusa Juno no pé do Monte Esquilino, intocado ou jamais desvastado. Então, o disco de Ovídio é Monte subesquilio multis in caedus annis, iunonis magnae, nomine lucus erat. Curioso também é o fato desse procedimento retórico ser performado até mesmo na impressão que as próprias poucas personagens representadas nas Brasilienses Eurifodinae têm das maravilhas que experienciam, como é o caso do bandeirante Antônio Borralho de Almeida, que, ao descobrir ouro ao acaso nos sertões de Mato Grosso, pensa ter sido obra de Midas ou de Danae. Isto é, o estrangeiro europeu, ao descobrir ouro por sorte enquanto passava pelas várzeas de Mato Grosso, interpreta aquele prodígio a partir dos mitos de Midas e Danae, signos da cultura letrada do Velho Mundo. Ao assim representar a cena do maravilhamento de Antônio de Almeida e a forma como ele decodifica o caso, defendo ser uma encenação pedagógica de como o próprio leitor deve interpretar associativamente as estranhezas ali descritas, ao mesmo tempo em que é uma reencenação do modo com o qual o poeta tem operado seu poema por meio desse recurso retórico-poético, reforçando a sua funcionalidade e convincente eficácia. Ou seja, as conclusões a que chegamos com esta pequena amostra ou metonima do corpo geral da obra são duas.
A primeira diz respeito à necessidade que o poema didático, espécie do gênero épico, tem em codificar as verdades incognoscíveis do velho mundo a partir de signos ou sombras cognoscíveis disponibilizadas pelo velho mundo dos antigos, com os quais todo leitor discreto e erudito treinava o seu olhar. Como o próprio Gama admite em seu prefácio ao leitor curioso, exporei a verdade nua e não falsificada. Adaptá-la-ei, porém, em pés métricos, para que corra mais agradável e para que a verdade, cantada pela harmonia das musas, soe mais alegre para teus ouvidos. Ou seja, ainda que a verdade, mais afeita à história, passe a ser imperativo de todo o poema épico escrito por um poeta católico, ainda ocupado com práticas político-teológicas da Contra-Reforma, o processo de representar verossimilmente esta mesma verdade para que se torne decifrável àqueles que a ignoram, se sobrepõe a qualquer primazia de uma realidade empírica ou de um cientificismo pretensamente positivo, o que permite ao poeta, por exemplo, trabalhar com a máquina maravilhosa pagã sem incorrer no indecoroso ou até em heresia. Isso, consequentemente, nos guia à nossa segunda conclusão. Como bem coloca Hansen, os enunciados épicos são pseudo-referenciais e não representam um estado de coisas empíricas ou coisas de fato. Se refaz os procedimentos ordenadores de sua enunciação extinta, o leitor estabelece comunicação fictícia com ações fictícias, ficticiamente figuradas. Isto é, os costumes dos negros escravizados que Basílio da Gama descreve não são enunciados referenciais da realidade empírica das minas de ouro nas Minas Gerais do século XVIII, mas representações retoricamente organizadas e poeticamente referenciadas do gênero épico em geral e de sua espécie didática em particular, a partir do que o poeta seleciona lugares antigos nos quais posicionar seu enunciado poético. Hansen continua e acrescenta que os poetas não se concebem como medievais, clássicos, maneiristas, barrocos, neoclássicos ou pré-românticos, mas como artífices politécnicos ou pantécnicos, capazes de compor imitando os estilos das autoridades. A imitação não é decalque expressivo realista de coisas evoluindo em formação, pois não conhece o romantismo da cor local, nem o positivismo do fato, mas operação compositiva, intelectualmente ordenada, que faz o poema particular verossímil ou semelhante às opiniões verdadeiras e encenadas descontinuamente em textos de histórias e poesia anteriores. Ou seja, se as Brasilienses Eufodinas são anteriores ao programa nacionalista e nativista da cor local proposto pelo romantismo, e anterior também à razão kantiana, aliada ao fato positivo implicado pela modernidade burguesa, me faço, portanto, totalmente contrário à tese de que o poema poderia ser um documento histórico ou sociológico de um Brasil colonial, que descrevesse o fato das minas de ouro de acordo com uma ciência moderna, racionalmente kantiana e pensada positivamente. Como poema científico, as Brasilienses Eufodinas ainda respondem a uma retórica que processa todo o discurso em uma inuentio, dispositio e elocutio, imitando ou emulando autoritates de uma tradição poética que lhes conferem, por isso, qualidade de auctora, de modo que a natureza e os costumes apresentados constituem-se, como escreve Alcir Pécora, como argumentos a favor de uma concepção em que o real de que se pode falar é também, em larga medida, a ilusão compartilhada dos seus efeitos persuasivos. Muito obrigado pela atenção. E essas são as referências. Muito obrigada, Dracon. Excelente, excelente. Eu já tenho algumas perguntas, algumas observações para fazer. Bom, muito obrigada, então, aos dois, Eduardo, a Dracon. E eu passo, então, a abrir o nosso debate. Qualquer um que queira fazer alguma pergunta, comentário, como sempre, serão bem-vindos. Temos alguém que gostaria de falar? Obviamente, Dracon e Eduardo também estão convidados a participar, né? Eu poderia abrir? Podemos. Bom,
Eu gostaria de agradecer aos dois, foram verdadeiras aulas sobre coisas que vergonhosamente não conhecemos, né? Não estudamos, não Era temos uma das minhas perguntas, justamente. nossos currículos, é realmente uma falha gravíssima que Cecília, Liliana e eu ficamos muito contentes de estar, de alguma forma, né, ajudando a sanar, né? Eu tenho, não perguntas, mas comentários para os dois, as duas conferências foram maravilhosas, né? Eu queria perguntar para o Eduardo, ou comentar, enfim, né? Compartilhamos aí o amor por Machado de Assis, né? E por Luciano, por toda a corrente que vem de Luciano a Machado de Assis, e esse é o meu comentário, né? Porque o Machado de Assis coloca a sua referência textualmente, né? Ele menciona o Laurence Sterne. Mas há indícios ou comprovações de que ele teria lido os outros menipeios, assim, menipeicos, né? Há uma biblioteca machadiana que comprove que ele teve contato com Swift, com Erasmo, enfim, porque, assim, a diferença que eu vejo no Machado, e aí eu acho que é dele, é que, a meu ver, e porque eu estou lá no Erasmo, a Menipeia seria, digamos, uma leitura generosa sobre o homem. Assim, embora sua origem seja cínica, né, é cínico no sentido antigo, né, de descomprometimento, mas não de um pessimismo, digamos, que mordazmente, né, ataque aí a todos os costumes. Então, ataca todos os costumes, mas os costumes, né, não as pessoas, não dá nome às coisas, e me parece que há até uma certa compaixão no olhar da Menipeia, né, que olha para a humanidade como um acúmulo de tolices, né, de bobagens. E no Machado me parece aí a modernidade dele, né? Que tem um olhar de não ficar pedra sobre pedra, assim, não é um sorrisinho compassivo diante do erro humano, né? Um gesto de desistência, assim, não vale a pena, né? Realmente não fica nada em que se apegar, né, depois dele. Então, não sei se isso é dele ou se da Menipeia também, em algum outro momento que eu é que não segui. Sim, ou seja, do jeito que ele lê a Menipeia e atualiza a Menipeia, né? Olha, eu soube recentemente, porque eu não sou um especialista em Machado, sou leitor do Machado e sou leitor de alguns machadianos, mas, sobretudo, tenho sido leitor do Luciano, porque desde que comecei a ler, por conta do meu mestrado e doutorado, Como se deve escrever a história, eu passei a ler bastante o Luciano, me interessar pelo Luciano. Mas eu soube recente, e eu vou depois buscar essa referência, que há um estudo justamente sobre esta biblioteca do Machado. Já há uma sistematização, um livro sobre essa biblioteca. Não sei se é a organização do José Luiz Jobim, ou é desse ciclo, do pessoal lá da UERJ, mas que, então, talvez nos dê umas informações mais precisas sobre essas leituras, e talvez, não sei se numa marginalia de coisas que ele tenha lido, né, enfim. Agora, eu concordo com você, Elaine, que o Machado parece ser mais destruidor. Tanto que, quando eu uso o monstro de perversidade que quer dizer, ele quer que a gente descreia, porque ele é muito mordaz e ele usa a sátira, se não me engano, ou se eu não estou lendo errado, como a correção mesmo dos vícios.
e os tipos são muito viciosos, né? Eu falo mais ou menos da rinha, né? Da briga de galo, o pai que é viciado no jogo, a mulher adúltera, enfim, todas essas coisas muito morais, mas sobretudo uma coisa que eu não toco, que eu não sei como poderia conciliar, é essa leitura que ele tem da sociedade escravocrata no Brasil do século XIX. Me parece que ele quer corrigir a sociedade, que ele não concorda como a sociedade é posta. Ele é um grande denunciador, né, dessa sociedade do XIX. Então, eu não penso não que ele dê margem para uma menipeia, vamos dizer, bondosa, uma menipeia menos terrível. Acho que ele está na chave do sublime, mas aquele sublime que é terrível, né? Que não é o sublime alto, né? Me parece, por optar pelo baixo, né? E pela mistura, essa jocosidade, o jocossério, a galhofa e a melancolia. Melancolia é uma tristeza, né? Ele tem uma tristeza sobre tudo aquilo. Por isso que eu acho que essa leitura que você faz dele ser destruidor, eu acho que é isso. Então, assim, esse lado demolidor dele, apesar de tudo, teria na sua leitura uma tentativa de reconstrução moral ou social de alguma forma, né? Assim, ele acharia que é possível, pelo riso, corrigir os costumes. Acho Tá. que sim, acho que sim. Uhum. Tá. Eu penso por aí. Uhum. Embora seja muito demolidor, quer dizer, o riso é esse riso gostoso, é o riso que também critica, que é o riso crítico, um pouco na chave do Jacinto que eu trouxe, né? Uhum. 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 Tá. E depois dele, Menipeia, Kafka? Pois é. Uhum. Eu Uhum. acho que sim, eu acho que o Kafka, né? Mas aí eu Vamos já não me continuar arrisco. pensando nisso. E já vamos convidando também os ouvintes para o nosso evento de 1º de novembro, né? Assim, Teremos um evento sobre Luciano, né? Eduardo, eu, Tatiana Ribeiro, do Rio de Janeiro, Edson Arantes Júnior, de Goiás, e o professor Ezequiel, de Buenos Aires. Faremos conferências, né, sobre os lucianescos, né, sim. sobre Erasmo, Machado de Assis, outros autores renascentistas, enfim, sobre o Luciano. E aí continuamos conversando, né? Obrigada, Eduardo. Não, Obrigada. eu que agradeço, Elaine. Eu espero ter conseguido responder à altura, porque eu me sinto muito honrado de estar nesse evento e conversar com você, que é uma pessoa que eu admiro muito. Sim, eu tenho visto. Eu leio Bom seus textos, gosto. vejo suas conferências, vejo suas... Obrigada. E o Dracon, que eu gostaria de cumprimentar, a última vez que nos vimos foi lá em Florianópolis, na Sociedade Brasileira de Retórica. E depois deixa as pessoas falarem, mas eu gostei muito da sua apresentação, Dracon. Num objeto que é quase desconhecido e que teve uma tradução recente, né, para o português. Uhum. Obrigado. Obrigada, Eduardo. Eu gostaria também de comentar para o Dracon, né, que o poema científico também é um subgênero, né, de poesia da antiguidade, mas enquanto você falava, me veio à mente, a sua fala foi maravilhosa, obrigada, me veio à mente um café filosófico com Jorge Colli, e ele dizia que o Brasil sempre viveu de costas para si mesmo, né? E que, portanto, para conhecer o Brasil colonial, nós teríamos de ler e ver o que holandeses, franceses pintaram e escreveram, porque o luso brasileiro nunca se viu, então retratou, por exemplo, indígenas com traços gregos, né? Essa é uma coisa que me levou a pensar muito, mas, por outro lado, eu hoje vejo também, e concordo com você, que não há como expressar, descrever algo sem ser com os modelos que nós temos e com a imagem mental que o leitor tem.
um amigo meu chamado Sebastián Roy, a tese dele deve estar no sistema de teses da USP. Ele escreveu um trabalho sobre os livros de viagem, né, do século XVI, Jean Delery e outros franceses que vieram para cá, e a dificuldade de escrever um animal que um europeu nunca tinha visto, uma fruta, enfim, né? Como fazer isso com o vocabulário de que nós dispomos, né? E o Montaigne também descreveu o indígena brasileiro, né, com o vocabulário greco-latino, né, comparando as guerras dos indígenas, as guerras gregas, enfim, ele também usou todo esse imagético. Está saindo, acho que não saiu ainda, mas está saindo agora um texto meu sobre o Tupinambá, do Michel de Montaigne, né, como personagem de declamação, né, e como, no que eu acredito ser uma máscara que o próprio Montaigne assume para si mesmo, ele que diz que quer se mostrar todo nu, né, e fala da nudez desse Tupinambá. Enfim, mas eu vou me permitir, né, se vocês também me permitirem, ler para você um trechinho que eu escrevi numa qualificação em que eu estive na semana retrasada, e eu acho que serve bastante para o seu trabalho, né? Eu disse assim para a pessoa que estava qualificando, né? Em letras clássicas, nós trabalhamos com o ethos da seguinte forma: como ele é construído discursivamente para transferir ou colar em alguém que de fato existe, quer dizer, existe biograficamente, uma imagem que seja legitimada ou renegada por aquela sociedade. Então, se agencia, né, o arquétipo do herege, por exemplo, né, com seu campo semântico próprio, né, e ele é colado em alguém. Né? Comecei falando isso e depois eu disse, deixa eu encontrar aqui, estava na minha página, né? Falei da declamação, estava na minha página aqui, só um instantinho, estava... achei. Eu disse o seguinte: na retórica, mesmo quando o ethos é puramente descritivo, se é que isso existe, isso tem grande importância. Né? Eu gosto muito de uma interpretação do James Croswhite, a partir do Perelman, que é a de que o epidítico reforça acordos existentes para garantir as condições de argumentação. É a persuasão por laços de comunidade por meio de valores que permitem pontos de acordo a partir dos quais se argumenta. Ou seja, sua finalidade é reforçar a comunhão em torno de certos valores que procuramos fazer prevalecer e que deverão orientar a ação no futuro. E aí o Perelman diz, para nós o gênero epidítico é central, pois o seu papel é o de intensificar a adesão a valores sem os quais os discursos que visam a ação não poderiam encontrar a força para tocar e mover os seus ouvintes. Também para Ruth Amorim, estereótipos são representações cristalizadas, esquemas culturais pré-existentes através dos quais a realidade ao redor é filtrada, ou seja, nos dão as molduras que enquadram nossa realidade percebida. Segundo essa autora, o exercício da estereotipação constitui um mecanismo de generalização inato e necessário à cognição, sendo assim um fator de coesão social, um elemento construtivo na relação do ser humano consigo mesmo e com o outro. Né? Então, pensando retoricamente, essas associações com as personagens, enfim, com os tipos descritos na poesia antiga, ela visa também a persuadir de algo, né? A, digamos, colar nessas figuras brasileiras, né, um estereótipo já existente na sociedade europeia. Seriam positivos, enfim, é uma tentativa de construção de algo a partir de lá, ou seria,
digamos, já um olhar por meio de um rebaixamento. Você que conhece os poemas profundamente, veria que isso atua de que forma? Olha, eu concordo muito com o que você disse, e principalmente acerca do que você começou dizendo sobre nós conhecermos as terras do Brasil daquela época a partir de obras de holandeses ou de outros europeus. Esse movimento de buscar nos próprios, que nós diríamos hoje, nativos daquela terra, o que eles escreveram sobre aquela terra é meio que um olhar nosso, interessado do nosso presente para aquele passado, que é ótimo, que assim que deve ser. Só que o que nós conseguimos tirar de mais proveitoso disso, que eu acredito, seja a forma como aqueles poetas, no que seria uma província de um reino português, como ainda assim eles conseguem movimentar e se articular com aqueles signos clássicos vindos com os portugueses para aquelas terras. Então, não há como buscar nesses poetas um engajamento ou que nós diríamos hoje como uma representação fidedigna ou empírica do que seria aquele contexto, visando principalmente a um olhar do que seria daquele nativo, quando, na verdade, o próprio nativo ele não se distinguia do que hoje nós diríamos estrangeiro ou português, porque eles se conheciam como de uma nação portuguesa, apesar de pátria, ao eles se referirem à sua pátria, eles pudessem dizer, minha pátria é o Brasil, minha pátria é a América, como minha pátria também é a cidade de Boa Esperança, que foi onde Basílio da Gama nasceu, que pátria é onde ele nascia. Enquanto nação, era um reino instituído por uma coroa que dominava ou vários povos. Então, sim, o que a gente percebe ao ler essas obras é que estes poetas, eles ainda assim tratando sobre esses assuntos e temas desconhecidos para o velho mundo, que os antigos não trataram sobre a mineração. Inclusive, tem alguns textos que dizem que é interessante esse movimento dos modernos acerca do trabalho do ensino do ouro, porque seria meio que como um plus ultra do que fez Virgílio. Virgílio tratou sobre a terra, enquanto esses poetas estão tratando sobre o que é debaixo da terra, que foi o que Virgílio não trabalhou. Então, sim, eu acredito que não há como fugir disso, porque era isso que eles conheciam, eram esses os códigos que todos que estavam nesse campo letrado conheciam. Então, se eu queria tornar familiar o que era até então estranho e desconhecido, eu teria de trabalhar, consequentemente, com estes mesmos signos, o que faz com que nós concluamos que é um movimento muito mais olhando para a própria tradição poética em que aquele discurso está inserido, do que propriamente uma tentativa positivamente científica que nós teríamos hoje. Que entra nisso a questão dos estereótipos que você mencionou. E sobre o ethos também é interessante dizer isso, que o próprio Basílio da Gama e os seus inimigos montavam o ethos dele como uma pessoa super erudita e multilingüe. Então, sempre quando ele ia detratar os seus opositores, ele dizia como que essas pessoas eram imperitas no grego, no latim, no italiano, no francês, que embora esses poetas tivessem gênio, eles jamais seriam um artista, porque eles só sabiam português. Enquanto seus inimigos detratavam o Basílio, dizendo que ele se ufanava nessas outras línguas, quando ele não sabia nem o bom português de Camões.
Também um estereótipo. Exatamente. Obrigada, Dracon, obrigada. O Dracon, antes de passar a palavra para o Eduardo, eu só queria adicionar aquilo que vocês falaram, que me parece que nessa construção do ethos, né, daquele autor americano, eu concordo com você, né, nessa construção do autor erudito, né, e me fez lembrar muito a um autor que eu estudei recentemente, você lembra, Elaine, né, o Pedro Martí de Angleria, que ele tem que descrever a América, que acaba de ser descoberta, né, que acaba de ser encontrada por Colón, né? E como que ele vai descrever? Ele vai descrever a América como o Enéas chegando na Itália. Ele faz isso. E estamos falando de um texto que é do finais do século XV, começo do XVI. E ele faz isso, né? Vocês falam Colón também em português? Desculpa, estou falando Colón e isso em espanhol. Mas Colón é Enéas, e o Enéas chega à Itália e civiliza... Nós dizemos Colombo. Colombo, desculpa. O texto de Pedro Martí, né, ele tem que descrever esse maravilhoso americano, ele tem que descrever o que é um maíz, o que é uma canoa, né, o que é uma... isso eu não sei como falar. A maca paraguaia, a gente fala isso em espanhol, né? Mas o que ele faz? Ele pega os clássicos para descrever isso, né? Só que ele descreve sem ter visto absolutamente nada disso. Ele descreve porque alguém contou para ele. Colombo contou para ele. Porém, aqui no seu autor, que eu achei fascinante tudo aquilo que você falou, porque realmente me chama muito a atenção que ainda temos muito a estudar, né, literatura em latim produzida no Brasil, né, mas me fez lembrar, né, como Ovídio, né, ele se apresenta como um etnógrafo de tomos, né, e cai em convenções formulares da etnografia, por exemplo, né, na descrição da Sítia, né, ele não se afasta muito de Virgílio, que, por sua vez, também é similar à descrição das representações da Sítia que foram feitas por Heródoto, né, e a principal diferença entre Virgílio, né, e Ovídio é que Ovídio, ele diz que ele pode citar uma outra convenção da escritura etnográfica, que é a capacidade de autópsia, né, que é a capacidade de dizer eu estava ali e eu vi e eu sou testemunha. Então, isto me traz uma autoridade para falar sobre isto que todos vocês não tinham, né, e eu acho que isso suma muito a construção retórica do seu autor, mesmo ele sendo classicista, mesmo pertencendo ele a uma nação que é realmente europeia, ele está dizendo uma coisa que ninguém mais pode dizer. Eu estava ali, você lê um trecho que dizia, eu sou testemunha ocular. E eu acho que isso... que isso seria talvez uma coisa que poderia ser interessante, né, na sua análise, para falar sobre a construção desse ethos, desse narrador. Não sei o que você acha sobre isso. Nossa, eu acho fantástico. Qual a obra de Ovídio em que é isso? Ovídio, ele é exilado, né? No ano 8, e ele é exilado a Tomos, né? Então, e já indo para Tomos, e depois estando em Tomos, ele escreve as Tristia e as Epístola ex ponto, né? Você pode ler, as Tristias tem umas ótimas 2 traduções muito novas, uma do Pedro Schmidt, né, da UFRJ, e a outra da Júlia Avelar, da UFMG, 2 traduções ótimas, você pode ler, e você vai ver justamente, tem uns poemas em particular, os 5 Ds, por exemplo, agora, a minha memória é muito ruim, mas depois eu posso te passar os momentos particulares em que o Ovídio, ele descreve a Sítia, citando o Ovídio, que cita Heródoto, mas ele diz, mas veja, isto que ele não fala o Virgílio estava errado, mas ele reescreve Virgílio mudando uma série de coisas, só que ele acrescenta, eu sei que você não vai acreditar, mas eu estava ali, eu vi, tá? Então eu tenho uma outra autoridade, eu já não é Virgílio que é a autoridade, já não é Heródoto, sou eu falando que eu estou aqui, né? Então eu acho isso muito interessante em Ovídio. E é perfeito esse exemplo que você deu, porque é exatamente isso que o Basílio da Gama faz nas suas 2 épicas.
tanto nas Brasilienses Orfodina quanto no Uruguai. Nas Brasilienses Orfodina, para meio que acrescer a sua autoridade em relação a um outro poeta, que é o Antoine Lefebvre, que também escreveu um poema sobre o ouro, só que como ele não foi testemunha ocular, como Basílio da Gama diz ser, então, consequentemente, a verdade aqui Basílio da Gama, a verdade sobre a qual Basílio da Gama estava descrevendo, era muito mais crível ou digna de se acreditar do que aquela de um outro poeta que simplesmente sobre daquele tema dos livros que ele leu. A mesma coisa no Uruguai. No Uruguai também diz, em nota, que ele está escrevendo aquela obra porque, quando ele estava na Itália, os europeus perguntavam para ele o que tinha acontecido naquele tempo no Brasil. E ele, como um americano, tinha autoridade para dizer isso, ao contrário do que diziam os jesuítas que por lá foram exilados. Então, realmente, esse exemplo que você deu é perfeito, que eu não tinha... Isso na escrita etnográfica tem um nome, é uma convenção que se chama autópsia, né? Autópsia. A capacidade de autópsia. Depois eu posso te passar, inclusive, textos que falam sobre isso. Por favor, me passe, eu ainda estou corrigindo a dissertação. Mas muito obrigada. Eu vou passar a palavra para o Eduardo, que também tem um comentário. Eu que agradeço. Obrigada, Dreycon. Oi, obrigado. Olha, eu tinha uma coisa muito pontual para falar para o Dreycon, na conversa com a Elaine, é a questão da pátria e da nação, né? Pátria e nação. Que me lembrei do Quintiliano nos lugares de pessoa. Um dos lugares de pessoa justamente é essa pátria ou nação. Então é um lugar retórico também, né? Eu tinha essa coisa pontual, mas aí ouvindo a Cecília, eu fui me lembrando de algumas outras coisas. Primeiro, com relação à descrição, que eu me lembrei, por exemplo, quando trabalhei com as invasões holandesas no estado do Brasil, do século XVII, há uma descrição e há desenhos de animais, por exemplo, o tatu. Como é que se descreve, principalmente no mundo português? Mas antes do 17, já no 16, o tatu, que é desconhecido, ele é descrito como um cão maltês. Então, a referência que se tem na Europa de um cão maltês para dizer como é que é um tatu, que é um animal que eles nunca viram. Então, esse tipo de descrição ela é muito analógica, ela se dá por analogia, né? Você aproveita o que você conhece e transporta para o desconhecido características que seriam semelhantes, para que o outro possa visualizar a partir do que você está dizendo, porque é um mundo totalmente desconhecido. Esse tipo de descrição, eu acho que está no seu objeto, né, Dreycon? É por aí, eu acho. Esse pensamento por analogia. E, finalmente, quando a Cecília fala de testemunha, de autópsia, eu pensei o seguinte: ele é um poeta, ele está fazendo uma épica, mas ele também, quando se coloca no lugar de testemunha, ele se coloca no lugar de um historiador. Porque esta autópsia ela é uma atividade ou uma prática do historiador, né? Que se coloca, não só, mas que se coloca como aquele que viu. Mas esse lugar da testemunha pode ser também por outro, a testemunha de outro. Eu ouvi outro, ou eu li outro. Então, a testemunha ela é um lugar também retórico. Tudo bem, a gente pode até admitir, ele estava lá, ele viu, e ele observou e anotou, e depois transformou num texto, num poema. Mas é um lugar retórico. E justamente a Cecília fala de textos que descrevem essa autópsia, e até de teóricos nossos contemporâneos. Hartog deve falar sobre autópsia, aquele do futuro passado, Coselli, que deve falar de autópsia, né, Cecília? Não sei se esses autores ou outros, mas enfim. Então, eu tinha um pequeno comentário, mas ouvindo a Cecília, me leva para esses outros lugares a título de conversa, claro. Sim, isso que você disse sobre a comparação por analogia, eu acredito que seja isso sim, porque é esse movimento que ele faz, né? Trabalhar o novo a partir do que é verossímil, do que é crível para os leitores que onde receber aquele poema. Então, é exatamente isso, é trabalhar com o que já é conhecido, o que já é fundamental, para aquilo que é novo e incognoscível ainda para aqueles leitores.
E sobre esse testemunho do outro, também há no poema, principalmente nas notas, tanto nas margens quanto no rodapé, ele citando essas outras testemunhas, inclusive esse que ele diz, sabe, por exemplo, Teste Claudiano, cita a obra de Claudiano, de onde foi que ele tirou aquela informação que está posta no poema. Teste Poliziano, e ele coloca lá a referência, ele, se não me engano, Poliziano, ele cita a Ambra de Poliziano, cita o Indro Fino de Claudiano. Então, sim, ele cita, mas isso que nós diríamos, o outro testemunho, que ele ouviu falar, está mais evidente nas notas. Então, ele também cita Newton, ele cita o Purchot. O único que ele cita no próprio poema é o Galileu. Mas ainda assim tem isso que você disse desse movimento também meio historiográfico, né, de testemunha, de terceiras testemunhas. E deixa eu só falar mais uma coisa, Dracon. Eu queria te perguntar sobre o latim, né, do seu autor, porque, por exemplo, o Pedro Martin, né, aquele autor de quem eu falei, que foi o primeiro a falar sobre o Novo Mundo, né, ele tinha um latim bastante clássico, muito ciceroniano, porém, né, ele tinha que ingressar essas novidades que vinham com o Novo Mundo. Então, nós temos um latim que, mesmo sendo muito clássico, tem muito romanismo, né, e eu sei que, bom, você já mencionou, né, aqueles latinismos que podemos achar nos topônimos, né, os romanismos, desculpa, né, aqueles topônimos latinos que partem, na verdade, né, provavelmente daquele português, né. Eu queria te perguntar, tem neologismos o texto, ou como que é o estilo que ele tem, né? É um latim mais clássico, ou é um latim que já se permite, né, certas modificações? E há neologismos, há coisas que ele mesmo está fazendo ingressar no latim, que trazem essa novidade do Novo Mundo, que ele, de alguma forma, né, também, como se fala, plasma, eu acho que em portunhol aí, né, mas que ele traz no texto, né, é isso, eu queria te perguntar, como que é esse latim, nós podemos ver, né, essa testemunha, né, dele, de primeira mão, também na língua? Sim, sim. Ah, mas em lugares específicos. No geral, o latim dele, sim, é bastante clássico, principalmente, inclusive, tem como você meio lastrear alguns sintagmas, principalmente de épicas, ele traz muito de Virgílio, com certeza, mas também de Ciro Itálico, de Estácio, tanto das Silvas quanto das épicas, de Claudiano, de Politiciano. Então, e de forma geral, é um latim bem clássico. Porém, há sim essas, digamos, essas misturas que, querendo ou não, são comuns em obras como as brasileiras de Euforina, que estão tratando sobre um tema que chega uma hora que há limite, assim, para o que os antigos conseguem fornecer. Então, por exemplo, as bombas rosários, ele simplesmente latiniza o rosários para o latim. Então, é rosário rosária, que isso não existe no latim. Há também os rios de Sena, que é um rio que tem em uma das colônias de Portugal na África, que ele também traduz como rios senenses, que é algo que também não há registro no latim clássico. Há também algumas coisas que nós podemos defender como lapsus, como, por exemplo, a forma danais, que não é clássico, a forma clássica, se não me engano, é dana e danais. Mas há essas marcas, algumas latinizações também, como Generalis Auriforina, e também que não há registro em nenhuma outra obra. Então há sim essas inserções, mas são pontuais. Mas no geral mesmo é um latim clássico. Assim, tem alguns trechos em que nós podemos perceber que é meio que uma aproximação com o próprio português, não deixa de ser latim, mas são construções
que permaneceram no português, então nós conseguimos também ver certa influência do vernáculo também na obra, Ótimo. mas, em geral, é bem clássico mesmo. Ótimo. Muito obrigada. Bom, mais alguém? Temos mais algum comentário, uma pergunta? Elaine, não sei se você tem mais alguma coisa a dizer, senão eu estou super satisfeita, eu acho que foi muito rica essa mesa, realmente fiquei muito, muito feliz. E sim... Só agradecer. Sim. Tá ótimo. Realmente, eu voy a hablar en español para ser clara y concisa, agradecerles mucho no solamente a nuestros expositores de hoy, a Dracon, a Eduardo, sino a todos los asistentes que nos han acompañado y a los otros expositores que nos han acompañado en estos 2 meses en los que, como siempre, yo particularmente he aprendido muchísimo, estoy segura que mis colegas y también todos los que nos han acompañado también, así que bueno, muchísimas gracias, esperamos verlos en nuestras ediciones futuras, sepan que van a recibir también todos sus certificados y recordarles que tanto esta como todas las presentaciones, no solamente de este ciclo, sino de todas nuestras ediciones anteriores, están colgadas en nuestro canal, ¿sí? Nuestro canal de YouTube que es Ciclo UBA USPI. Y ahí ustedes pueden encontrar todas las ponencias que escucharon ahora, pero también las de ciclos anteriores. Sepan que en general están vueltas hacia lo que es la antigüedad tardía, hasta el Renacimiento, un poco más, pero también pueden encontrar un poco de todo. Así que los invitamos a entrar al canal y revisar y llevarse todo lo que puedan y aprender junto con nosotros. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Muito obrigado, Cecília. Foi um ótimo evento. Eu acompanhei quase todo, só um dia que eu não pude ver ao vivo. Eu sei. Muitíssimo, muitíssimo obrigada, Eduardo. Eu agradeço, gente, pelo evento. Foi um prazer te rever, Dracon. Digo mesmo, Eduardo. Foi até injusto eu apresentar depois de você, né? Imagina. Muito obrigada, Elaine, também, por tudo. Muito obrigada, Pablo. Obrigada a todos, obrigada, Cecília. Um beijo a Liliana à distância. Gratíssima, Cecília, nos vemos. Nos vemos. Obrigada a todos. Obrigada, Eduardo, Dracon. Los esperamos la próxima. Chao. Obrigada, até logo. Obrigada.